Olá! De olho nas condições de trabalho em estabelecimentos rurais e vinícolas da região da Serra Gaúcha, no sul do país, Ministério Público do Trabalho, em parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego e Polícia Rodoviária Federal, realizaram uma fiscalização para verificar se direitos trabalhistas estão sendo respeitados e encontram trabalhadores em condições análogas a de escravos. A gente identificou já que alguns deles não tinham CPF, que era um indicativo bem forte de que a entrada deles no país havia sido realizada de forma clandestina. E nessa edição do Trabalho Legal, você vai ver também a história de um trabalhador argentino resgatado pela Operação Invino Veritas. Estábamos todos ilegales, decía, pero nadie sabía nada, ¿viste? Pensamos que era todo normal, así, un trabajo legal. Apesar de o gênero ainda ser considerado minoria no setor, dos mais de 422 mil profissionais de engenharia civil registrados no Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, quase 97 mil são mulheres. As mulheres, elas podem desempenhar qualquer trabalho que elas queiram e que consigam. Você vai ver também como o MPT tem agido para combater a discriminação racial no local de trabalho. Ela pode ser velada ou na frente de todos os colegas, de forma escancarada. Eu já tive uma vez que eu fui colocado no RH porque eu fiz uma planilha do Excel boa demais. O Trabalho Legal começa agora. Neste mês de março, em que o dia 8 é dedicado a homenagear as mulheres, vamos começar o Trabalho Legal lembrando de um problema que ainda hoje domina as relações de trabalho no Brasil e no mundo: a desigualdade de gênero, jornada dupla, violência de gênero, preconceito e menor acesso a determinadas profissões e a posições de liderança são apenas alguns dos desafios que precisam ainda ser superados. Mas, mesmo diante das dificuldades, muitas de nós rompem barreiras para exercer a profissão que desejam, ainda que sejam atividades tidas como masculinas e inadequadas para mulheres. Vamos conhecer agora algumas trabalhadoras que foram lá e mostraram para todas nós que lugar de mulher é sim onde ela quiser. De acordo com o censo de 2022, o Brasil registra 48,5% de homens e 51,5% de mulheres. Ou seja, existem 6 milhões de mulheres a mais que os homens. Mas dados do terceiro trimestre de 2022 da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios revelam que apenas 42,6 milhões de mulheres estão no mercado de trabalho. E as desigualdades não param por aí. O rendimento médio real mensal das mulheres ocupadas era 21% menor que o dos homens. Para a gente mudar essa realidade, é necessário principalmente 3 ações, 3 flancos de atuação. O primeiro, e talvez o mais importante, é romper com os preconceitos que a gente tem ainda, infelizmente, associados ao trabalho da mulher. O segundo flanco, o segundo viés que eu posso citar é possibilitar a ascensão das mulheres na carreira, dando oportunidades para que essas mulheres possam mostrar aí toda a capacidade, os conhecimentos e a capacidade também de liderança. E, por fim, uma terceira ação, uma terceira atitude que a gente pode citar é exatamente o cumprimento regular da Lei de Igualdade Salarial, que traz aí uma série de medidas de transparência salarial, exatamente para a gente ter essa igualdade entre homens e mulheres dentro do mercado formal de trabalho. Embora existam todos esses obstáculos, as mulheres têm mostrado que também podem desempenhar tarefas que antes eram vistas como masculinas. Estamos num canteiro de obras, um ambiente considerado tipicamente masculino. Mas quem diz que as mulheres também não ocupam espaço nesse ramo? Apesar de o gênero ainda ser considerado minoria no setor, dos mais de 422 mil profissionais de engenharia civil registrados no Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, quase 97 mil são mulheres.
ou seja, aproximadamente uma mulher a cada 3 homens. Eu comecei como técnica em segurança, fiz o técnico em edificações e resolvi fazer engenharia civil. E aí, assim, eu adquiri uma certa experiência e sempre foi muito bom, né? Quando eu paro para pensar, nossa, engenheira civil, às vezes liga a chavinha assim, meu Deus, eu me formei em engenharia civil, eu tô engenheira, é muito bom. E você já pensou em levar o carro para arrumar e ser atendido por uma mecânica? Eu fiz curso de mecânica, eu sou técnica em mecânica pelo Senai e fiquei muito tempo aqui na oficina, só eu como mulher, trabalhando como mecânica. É um ambiente muito difícil de encontrar profissionais na área e por isso hoje eu só tenho uma mecânica mulher, mas que já está comigo aí há uns 12 anos. Simone, Águida, mulheres que enfrentaram desafios para ocuparem esses espaços. Então aqui ficam algumas dicas. As mulheres, elas podem desempenhar qualquer trabalho que elas queiram e que consigam. Então a melhor forma que a gente tem de romper com isso é exatamente a conscientização. Se vocês realmente sentirem, no fundo do coração, façam, podem ir com garra, porque vai dar certo, só basta vocês quererem. Fica aí o convite para todas as mulheres que estiverem assistindo a gente, para não ter medo de aprender sobre carro. Mais do que necessidade, não é luxo e nem perca de tempo. E para nos aprofundarmos nesse tema da reportagem, eu recebo aqui no estúdio a Procuradora do Trabalho, Daniele Olivares. Ela é coordenadora nacional de promoção da igualdade de oportunidades e eliminação da discriminação no trabalho. E Roberta Viegas, ela é coordenadora geral do Observatório Brasil da Igualdade de Gênero do Ministério das Mulheres. Primeiro eu quero agradecê-las aqui. Que bom, né, a gente no mês de março, falando do Dia Internacional das Mulheres, recebemos mulheres também. Mas quando a gente fala de trabalho, a gente tem questões ainda, como a gente viu na reportagem, que a gente precisa avançar. Como é que o Ministério Público do Trabalho, Procuradora, tem visto esse recebimento de denúncias e como tem agido? Bom, primeiramente, eu agradeço a oportunidade de estar aqui conversando sobre a mulher, né? É um mês importante para nós, um mês de sensibilização, mas nós temos que lembrar, não é só o mês de março, né? É todo o tempo que a gente precisa sensibilizar a sociedade da igualdade que nós buscamos, né? O Ministério Público do Trabalho, ele tem recebido, sim, um aumento expressivo de denúncias. A gente sabe que houve, sim, uma evolução nessa questão do reconhecimento dos direitos e das próprias violações que as mulheres recebem. Elas reconhecem isso com maior facilidade e isso se dá às campanhas de sensibilização que são feitas. Mas há um aumento expressivo ainda do número de denúncias de assédio sexual no ambiente de trabalho, onde 99% das vítimas são mulheres, e também denúncias relativas à discriminação por gênero nas relações de trabalho. Então, ainda a gente vê esse aumento expressivo de situações de violação diárias, né? E o Ministério Público do Trabalho tem combatido muito, não apenas no viés repressivo, que é através dos inquéritos, né, do recebimento dessas denúncias e depois na autuação em inquéritos civis e ações civis públicas e termos de ajuste de conduta, mas também de forma promocional, dentro dos nossos projetos nacionais. Agora, quando a gente fala de todas essas questões, a gente imagina o que chega no Ministério das Mulheres, né? E no Observatório, qual o trabalho que vocês exatamente fazem ali com relação ao trabalho das mulheres, discriminação? Como é feito esse trabalho lá? O Ministério das Mulheres está estruturado em 3 secretarias, tentando não ser muito burocrática, mas uma delas, que é a que me importa aqui, é a Secretaria de Autonomia Econômica e Política de Cuidado. E aí já relacionando esses 2 temas que depois eu posso falar um pouquinho, que eu acho super interessante. Mas é na Secretaria de Autonomia Econômica que se trata da mulher no mundo do trabalho, esse espaço da mulher no mundo do trabalho. Eu estou na coordenação geral do Observatório, que também é uma estrutura muito antiga, quando a gente era secretaria ele já existia, e a gente cataloga, digamos assim, compila dados oficiais para fazer um retrato da situação socioeconômica das mulheres no Brasil. Quando a gente fala de toda essa situação e a gente fala, teve progresso? Teve progresso, pelo menos as mulheres começaram
Eu acho que é um empoderamento mesmo, a gente pode falar isso, né? Eu não sei se vocês concordam. E poder mostrar que ali ela está sofrendo um assédio no local de trabalho, coisa que a gente não ouvia antes, né, procuradora? Exato. As mulheres hoje, elas conseguem identificar a situação de violência que elas estão vivenciando e têm a coragem de fazer a denúncia nos locais adequados. Mas a gente ainda vê que existe, sim, uma certa dificuldade, muitas vezes, quando se trata de assédio sexual, porque nós vivemos numa sociedade machista, né, que acaba culpabilizando a vítima pelo ato de violência que ela mesma sofreu. Então, muitas vezes, por medo da reprovação social, por medo da reprovação familiar, né, na sua família, a mulher acaba não fazendo a denúncia, ou a outra pessoa faz por ela e acaba não se conseguindo avançar numa investigação porque ela mesma não quer contribuir. E isso acontece muito. Então, a gente sabe que ainda há um longo caminho a ser percorrido, mas a principal ação, na verdade, seria uma mudança de padrão cultural. E existe um trabalho do Ministério Público do Trabalho, do Ministério das Mulheres, ali no Observatório, enfim, que dê um suporte para essa mulher trabalhadora que faz a denúncia, porque uma mulher trabalhadora, servidora pública, ela não vai perder o emprego. Mas e uma mulher que trabalha e recebe um assédio dentro do local de trabalho, como ela pode se portar, como ela pode fazer essa denúncia para ela continuar mantendo o trabalho? Porque muitas vezes ela não consegue sair daquele local, mas ela quer ser respeitada. Como essa mulher pode agir? Que eu acho que a gente pode aí dar algumas dicas para essas mulheres trabalhadoras. É assim, num caso de investigação do Ministério Público do Trabalho, isso é um dos maiores entraves para a mulher fazer a denúncia. Sim. Porque, obviamente, ela tem medo de sofrer algum tipo de represália, retaliação, enfim, sofrer mais assédio moral, né? Porque o assédio moral e o sexual, eles são imbricados, né? Então, é realmente uma dificuldade, mas sempre se procura, né, nos termos de ajustamento de conduta, ou mesmo nas suas ações civis públicas, resguardar, sim, aquela mulher, no máximo possível. Mas muitas vezes ela vai ter que falar em juízo também, até para fazer a prova. Agora, nada impede que se faça, por exemplo, um pedido de tutela jurisdicional, que é um pedido na ação civil pública, para preservar, por exemplo, aquele trabalho daquela pessoa que foi vítima de violência. Eu quero agradecê-las. Nesse nosso mês estamos falando dessa relação de trabalho, esses canais que foram criados. O próprio Ministério das Mulheres, tão novo, né? Um jovem ministério, mas que já está fazendo um belíssimo trabalho com relação a essas questões trabalhistas também. Obrigada por estarmos aqui juntas. Obrigada. E vamos ver agora algumas dúvidas das mulheres trabalhadoras no nosso quadro Fala Trabalhador. Se eu identificar que um homem faz o mesmo serviço que o meu, tem o mesmo tempo de trabalho na empresa que eu e ganha mais, eu posso denunciar ao MPT? Pode. A Lei 14.611 de 2023, ela assegura salário igual para homens e mulheres. A mulher discriminada tem direito às diferenças salariais e à indenização por danos morais. A denúncia, quando chega ao Ministério Público, ela faz com que a empresa ela modifique a sua forma de funcionamento. Ela tem que implementar ações específicas, com metas, com prazos, com resultados, para estimular a igualdade salarial entre homens e mulheres. Essa ação ela precisa ter também a capacitação de todos os gestores. Se trabalho em uma empresa como prestadora de serviço, sem carteira assinada e fico grávida, quais são os meus direitos? Começo dizendo que a empresa que não assina a carteira, ela está irregular, ela está descumprindo a legislação. A mulher grávida, ela tem direito, no contrato de trabalho, a se ausentar no horário de trabalho pelo tempo necessário para a realização de, no mínimo, 6 consultas médicas e demais exames complementares. Ela tem também direito a ser transferida de função quando as condições de saúde o exigirem, assegurada sempre a retomada da função anterior, quando ela retornar dessa licença maternidade. Tem direito de ser afastada das atividades insalubres durante o período da gestação e também no período da amamentação.
ela tem o seu emprego garantido em até 5 meses após o parto. E, nesse período, ela tem o direito de usufruir, no mínimo, a 120 dias de licença maternidade. E é tempo de vindima na Serra Gaúcha. Esse termo diferente refere-se à colheita da uva, que ocorre nos meses de verão e movimenta o interior dos municípios da região. Milhares de trabalhadores vindos de outras regiões do Brasil e de outros países são atraídos com a oferta de trabalho temporário. Mas depois de casos de trabalhadores em condições análogas às de escravos registrados na safra passada, a fiscalização foi reforçada nas propriedades rurais. Procuradores do Ministério Público do Trabalho, auditores fiscais do trabalho e agentes da Polícia Rodoviária Federal executaram operações em solo gaúcho para evitar novas ocorrências. Vamos ver agora na reportagem de Guilherme Fadanelli. Há 4 anos, o Guilherme trabalha nesta propriedade no município de Cotiporã. Vindo da cidade de Planalto, na divisa com Santa Catarina, aqui ele se sente acolhido. O alojamento fica na mesma casa dos produtores rurais. Até as refeições são feitas em família. Garantia de dignidade para trabalhar e juntar um dinheiro que faz a diferença na vida do safrista. Dá um dinheiro a mais, porque para lá eu sou servente de obra, daí no sol cansa mais, né? É a mesma coisa que tem em casa aqui. Para receber os trabalhadores, produtores rurais buscam se adequar cada vez mais à lei para oferecer condições dignas de trabalho e cumprir a legislação. O João contratou 3 empregados para esta safra. E essa é a primeira vez que ele registra os funcionários com carteira assinada. Pensava que ia ser pior, vamos dizer, né? Pensava que ia ser pior, mas foi simples também lá, fácil por isso. Se tu olhar sim, porque tu tem segurança, tu olhar... É bem mais... Olha, se não tivesse registrado, seria bem pior. Vale a pena, não tem o que dizer que não. Vale a pena. Trabalha com mais segurança. Imagina. Por isso, ao receber a visita dos auditores fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego e do procurador do Ministério Público do Trabalho, João não teve problemas. Assinou o recebimento de um termo de notificação e orientação do MTE, além da notificação para apresentação online dos documentos que comprovam a regularidade da situação. Na safra da uva deste ano, as fiscalizações foram intensificadas. A primeira conversa com o produtor rural é explicar o motivo da ação fiscal, né? Reforçar ele principalmente o caráter orientativo das ações fiscais e verificar principalmente as questões de registro, formalidade dos vínculos de emprego e as questões de alojamento e refeitório que esses empregados são sujeitos. Isso a gente concede um prazo para ele providenciar a apresentação de todos os documentos relacionados à relação de emprego. Para não pegar os produtores de surpresa, durante todo o ano passado, MPT e MTE fizeram uma série de palestras e encontros para esclarecer a legislação e o passo a passo para o cumprimento das regras. Essa força-tarefa tem um motivo. Em fevereiro de 2023, 207 trabalhadores foram resgatados de um alojamento na cidade de Bento Gonçalves em condições análogas à escravidão. Na época, em relatos prestados aos fiscais do MPT, os trabalhadores vindos da Bahia disseram que eram submetidos a jornadas de mais de 12 horas de trabalho, tomavam banho frio, contraíam dívidas para comprar alimentos e produtos de higiene e não podiam deixar o emprego em decorrência dessas dívidas. Na época, eles afirmaram ainda que foram espancados ao reclamarem das condições de trabalho. Na época, os trabalhadores foram contratados por uma empresa prestadora de serviços que fornecia mão de obra para 3 grandes vinícolas da Serra Gaúcha. O caso ficou conhecido como o maior resgate de trabalhadores feito até hoje no Rio Grande do Sul, pelo Ministério Público do Trabalho e Ministério do Trabalho e Emprego. Um termo de ajustamento de conduta proposto pelo MPT foi assinado pelas 3 vinícolas. No acordo, as empresas tiveram que pagar R$ 7 milhões em multas. Parte do valor foi destinado à indenização dos trabalhadores. O restante está sendo revertido em ações à comunidade, como a exposição de outdoors alertando para a proibição ao trabalho escravo. O acordo previu ainda o cumprimento de 21 compromissos para o aperfeiçoamento da contratação
e fiscalização dos safristas. Nós estamos acompanhando, o Ministério Público está presente junto aos auditores fiscais para verificar o cumprimento da lei, o respeito aos direitos humanos dos trabalhadores, para que não haja condições degradantes em alojamento, em alimentação e também para coibir o trabalho infantil. Até o momento, a gente percebeu uma melhora do setor, percebeu também que as vinícolas estão interessadas em fiscalizar a cadeia produtiva. Isso era uma exigência também do TAC, termo de ajustamento de conduta firmado com 3 vinícolas, juntamente com o Ministério Público do Trabalho, e nós estamos percebendo uma melhora. No próximo bloco, vamos mostrar que essas fiscalizações já estão trazendo resultados. Mais de 20 trabalhadores argentinos foram resgatados em condições análogas às de escravos no último mês de janeiro. Eu volto já já. No programa de hoje, estamos mostrando as ações do MPT no combate ao trabalho análogo ao escravo na colheita da uva, realizada no Rio Grande do Sul. Uma iniciativa que exige dedicação e disposição dos agentes públicos, mas que já trouxe resultados efetivos. Veja na próxima reportagem um depoimento exclusivo de um dos trabalhadores argentinos resgatado de condições análogas à escravidão em janeiro deste ano. As fiscalizações ocorrem diariamente. Afinal, a Serra Gaúcha tem cerca de 40 mil hectares plantados com uva. A ação é dividida por áreas e as equipes se deslocam pelo interior dos municípios. O trabalho não é fácil e exige paciência. Debaixo do sol quente, elas percorrem as propriedades em busca de documentação e possíveis irregularidades. Foram intensificados bastante nesse ano em virtude dos fatos ocorridos no ano passado, né? Que a gente verificou uma necessidade de fazer as ações fiscais de modo mais abrangente, que englobasse a maior quantidade de produtores possíveis. E essa ação já trouxe resultados efetivos nesta safra. No fim de janeiro, 22 trabalhadores argentinos foram resgatados de condições análogas à escravidão em propriedades rurais do município de São Marcos. Eles atuavam na colheita da uva de mesa, que não seria encaminhada para vinícolas, mas sim para consumo in natura. Os auditores fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego, juntamente aos procuradores do MPT, comprovaram as péssimas condições dos alojamentos. Os trabalhadores relataram que estavam nessa situação havia uma semana, sem receber salário. Até um adolescente de 16 anos fazia parte do grupo. A gente identificou já que alguns deles não tinham CPF, que era um indicativo bem forte de que a entrada deles no país havia sido realizada de forma clandestina, não haviam documentos que minimamente atestassem a observância das formalidades relacionadas ao ingresso e ao trabalho regular no país. Os trabalhadores foram contratados por um empreiteiro argentino que trouxe por pelo menos 4 anos trabalhadores da região de Misiones, na Argentina, para a Serra Gaúcha. O homem foi preso e vai responder pelos crimes de redução à condição análoga de escravo e tráfico de pessoas. Este trabalhador, que por segurança não será identificado, faz parte do grupo. Ele conta que ao chegar a São Marcos, percebeu que as condições de trabalho não eram as ideais. A promessa de receber R$ 4,50 por caixa de uva colhida não foi cumprida. O valor baixou para R$ 3. Além disso, teria que pagar pela comida e aluguel do alojamento. El año pasado había venido mi hermano, un compañero que está acá ahora, y que ellos ya trabajaron con Carlito. Y ahí entonces ellos se comunicaron con Carlito ahora y me invitaron a mí si quería venir, ¿viste? Y bueno, ahí entonces sí vine, ¿viste? Salimos todos medio terminando mal, no sé por qué eso, no tenía nada legal, estábamos todos ilegales, decía, pero nadie sabía nada, ¿viste? Pensamos que era todo normal, así como un trabajo legal. O trabalhador já teve uma experiência no Brasil, ano passado, na colheita da cebola. Trabalhar aqui é uma forma de ganhar um salário melhor do que na Argentina, onde ficaram a esposa e a filha pequena.
Y acá en Brasil es mucha diferencia, ¿viste? Porque a nosotros nos conviene, acá uno gana más que allá, ¿viste? Allá, como te dije, no, en los trabajos no conviene lo que gana por día. Após o resgate, os trabalhadores foram levados para abrigos até que fosse feito o acerto dos direitos trabalhistas. Eles foram indenizados e ganharam carteiras de trabalho provisórias para que pudessem receber o seguro-desemprego. Já os produtores rurais, que contrataram o fornecedor de mão de obra, assinaram 3 termos de ajustamento de conduta com o MPT. Esses TACs, além das obrigações de pagar as verbas rescisórias, também já prevêem obrigações de fazer e não fazer. Dentre elas, não contratar mão de obra infantil, não submeter trabalhadores a condições análogas a de escravo, anotar os contratos de trabalho quando houver a contratação direta de trabalhadores e também de fiscalizar outros prestadores de serviços que porventura venham a ser contratados nas próximas safras. Durante toda a operação, que começou em 21 de janeiro e durou 30 dias, as equipes de fiscalização vistoriaram aproximadamente 300 propriedades na Serra Gaúcha. O número pulou de 2.720 trabalhadores safristas encontrados sem registro ano passado para pouco mais de 8.100 esse ano, um salto de 257%. Ao fim da ação fiscal, foram resgatados 27 trabalhadores em condições análogas à escravidão, 3 deles adolescentes. Dos resgatados, 22 foram encontrados em São Marcos, como mostrou a reportagem, e 5 em Farroupilha. Estes últimos trabalhadores da safra da maçã. E não só a desigualdade de gênero é tópico de discussão neste mês de março. A discriminação de raça também precisa ocupar o debate público por ocasião do Dia Internacional contra a Discriminação Racial, 21 de março. Em Minas Gerais, o MPT ajuizou uma ação civil pública contra a Natura para coibir práticas de discriminação racial e exigir que a empresa aprimore suas práticas de orientação. O objetivo é reforçar o combate à discriminação racial que ainda acontece dentro dos locais de trabalho. O repórter Maicon Leão tem mais informações. O racismo no ambiente de trabalho ainda é algo muito presente no Brasil. Uma pesquisa feita pela consultoria Trilhas de Impacto aponta que 86% das mulheres negras já sofreram casos de racismo nas empresas que trabalham. A Dandara faz parte dessa estatística. Concursada no Ministério da Saúde, está hoje lotada na Defensoria Pública da União por conta dos vários episódios que passou. Já no meu trabalho, eu já fui desacreditada em todas as coisas que eu fazia. Então, já tiveram pessoas que tiveram que validar o que eu disse em coisas simplesmente técnicas. Um trabalho que é super simples, um trabalho que é feito, que eu me formei para fazer e que eu tinha que ser validada por todas as outras pessoas. Mas ela já teve problemas até mesmo por realizar um trabalho bem feito. Já tive uma vez que eu fui colocada no RH porque eu fiz uma planilha do Excel boa demais. Essa foi a desculpa de ter sido colocado no RH. E foi na frente de todo mundo, não foi uma coisa assim que foi reservada, no que só eu sou testemunha. Não, as pessoas viram isso. Se permanecer no trabalho está difícil, de acordo com o estudo do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIESER, entrar também não tem sido uma tarefa fácil. As negras sofrem ainda a discriminação por gênero e raça. 32,2% dos negros estão no mercado formal e apenas 12,4% das mulheres negras têm carteira assinada. De acordo com esse mesmo estudo do DIESE, os dados revelam uma evidência que, além da desigualdade de oportunidade, os negros enfrentam também um tratamento diferenciado no mercado de trabalho. Pessoas negras recebem salários em média 39% a menos do que os não negros. Em Minas Gerais, o MPT ajuizou uma ação civil pública contra a Natura para coibir práticas de discriminação racial e exigir que a empresa aprimore suas práticas de orientação. O objetivo é reforçar o combate à discriminação racial que ainda acontece dentro dos locais de trabalho. O MPT está de olho nessas situações para combater cada vez mais os casos de discriminação no mercado de trabalho e cobrar um posicionamento igualitário. O racismo também é uma conduta que tem consequências no crime, no aspecto criminal, e o Ministério Público lida com elas no aspecto
civil, né, e trabalhista de responsabilização. Elas podem ser através de indenizações para a própria vítima, ou então indenização no viés de dano moral, né, coletivo, que também são violações de ordens sociais e que a sociedade repudia, acarreta indenizações também nesse aspecto, né? Uma reinserção no posto de trabalho, no caso de uma dispensa discriminatória, também pode ser uma forma de reparação, e até indenizações também no período em que uma pessoa foi discriminatoriamente dispensada e deve ser reinserida no ambiente de trabalho. A gente se despede de você de casa e também desse estúdio, onde gravamos nossos últimos programas. A partir do próximo mês, vamos ter um estúdio novinho, com mais cenários e novo formato. Não fique de fora dessa novidade. Acompanhe a gente nas redes sociais e veja todos os passos da montagem do nosso espaço. Eu te espero no mês que vem. Tchau!